Paz do Senhor. Amém, amados? Amém. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, a palavra do Senhor, em Lucas 18, capítulo 18, do versículo 1 ao 8. E disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Dizia: havia numa cidade um certo juiz que nem temia Deus, nem respeitava homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, me importuna, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que pareça tardio em atendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. E quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Pode se assentar. O tema da pregação nesta noite é perseverando em oração. No começo dessa palavra, Jesus diz sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O dever de buscarmos a presença dele através da oração, sem desanimarmos, sem perder o foco, sem perder o entusiasmo, sem perder a nossa motivação. Mas quando eu olho na palavra do Senhor, eu vejo que não é sempre assim que acontece nas nossas vidas. Eu vejo que muitas vezes quando a gente busca a Deus em oração, através de algo que desejamos, uma petição que queremos, todavia quando não nos é respondido de imediato, quando muitas vezes não obtemos a resposta que desejamos, a gente se esmorece sim. Às vezes a gente se abala sim, às vezes a gente desiste de continuarmos a pedir ao Senhor, a clamarmos pela ajuda do Senhor. Mas o caso dessa viúva foi diferente. A palavra de Deus diz que ela importunava esse juiz para que a sua causa fosse julgada, para que a sua petição fosse ali respondida. Mas eu vejo que há em nós também um problema, como ser humano. Queremos muitas vezes que o Senhor nos responda, ou queremos uma resposta muitas vezes de imediato. Queremos muitas vezes uma resposta para ontem. E não temos a paciência de esperar no tempo do Senhor para que o Senhor mova-se, para que o Senhor nos traga uma resposta, para que o Senhor possa mudar uma situação, para que o Senhor possa trazer uma direção, para que o Senhor possa trazer até mesmo uma solução para os nossos questionamentos, para as nossas necessidades. Então eu vejo que em nós, seres humanos, muitas vezes, uns têm pouco, outros têm muito. Muitas vezes nós deixamos de ter a paciência devida para esperar no tempo do Senhor, para que as coisas ocorram como Ele deseja e não da maneira que desejamos ou no tempo que desejamos. Porque em Eclesiastes 3:1 diz que tudo, ele começa com essa palavra, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então o nosso tempo não é o tempo do Senhor. Muitas vezes o Senhor não nos responde de imediato. Muitas vezes o Senhor não nos responde da forma que desejamos. Mas nem por isso devemos desanimar. Devemos deixar de lado os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos ideais, os nossos desejos. Nós devemos continuar a clamar, a buscar do Senhor uma resposta. Porque Ele nos responde quando clamamos a Ele sim.
A palavra do Senhor diz que os ouvidos dele estão abertos à súplica de um justo. Tudo pode é uma súplica de um justo. Então que você possa continuar a clamar para que o Senhor possa agir sobre a sua vida. Como eu disse, nós somos impacientes à espera de algo que venha da parte do Senhor. E hoje veio essa palavra dentro de mim que o dia inteiro ela martelou em mim. Eu quero que você marque, porque eu não vou ler o texto. É 1 Samuel, capítulo 10, o versículo 8, que eu quero relatar sobre a história de Saul. Nós vamos relatar a história deste homem. E eu quero que você leia com calma na sua casa 1 Samuel, capítulo 10. Depois você vai lá em 1 Samuel, capítulo 13. Não vou ler, eu vou resumir a história diante dessa palavra que eu quero dar. Diante da nossa impaciência, de não termos paciência para esperar o tempo do Senhor. Eu vejo que esse homem, lá em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 8, quando Samuel, ele vai diante de Saul, e ele unge a Saul, rei de Israel. Preste atenção, amados. Ele unge a Saul, rei de Israel. E diz assim para ele: daqui 7 dias, você vai e desce a Gilgal e me espere lá. Essa foi a direção de Samuel para Saul. Depois de ele ser ungido rei, ele fala isso: daqui 7 dias, você vá para Gilgal, me espere lá. Essa foi a coordenada. Mas diz lá a palavra do Senhor que eles iam estar lá em Gilgal para oferecer holocaustos, sacrifícios, ofertas pacíficas ao Senhor. E quando Samuel diz esse direcionamento a Saul, ele chega a um determinado dia, lá, daí se dá em 1 Samuel 13, 8 ao 23, diz que quando chega um determinado dia, depois desse dia marcado, chega o prazo, o rei Saul desce até Gilgal, ele desce até lá, na espera de Samuel, mas diz que o povo se reúne com o rei Saul, o povo se reúne nesse dia, para essa ordenança, para este sacrifício que estava programado. Mas Samuel, ele não chega ainda, ele não chega no tempo ali determinado. Então Saul, ele se vê que o povo está indo embora, aquela multidão que estava ali para o sacrifício, está indo embora. E ele não tem a paciência, ele não tem ali dentro do seu coração a tranquilidade de uma obediência, de esperar o profeta Samuel chegar. E diz a palavra que ele vai então e opera ali e sacrifica, oferece o holocausto em sacrifício e ofertas pacíficas perante o Senhor. Mas diz o texto ali que quando ele termina de sacrificar, chega o profeta Samuel, e ele diz: o que você fez? Fala para o rei Saul: o que você fez? E ele fala, todo abismado, e fica quieto ali, talvez sem ação, porque ele sabia até então que ele não tinha ali a autoridade para fazer o sacrifício, porque eram os sacerdotes que poderiam fazer a oferta ao Senhor, mas ele, achando que era o rei, poderia fazer todas as coisas, poderia passar por cima das ordenanças. E Samuel diz que reprova a atitude de Saul. Ele reprova e diz que o seu reino não subsistiria, ou seja, o reino dele acabava ali. Amados, quando eu olho para essa passagem, eu vejo lá em Provérbios 19, 2, que diz assim, que não é bom proceder sem refletir, que peca quem é precipitado. A precipitação ali do rei Saul
quando ele oferece aquele holocausto, quando ele oferece aquele sacrifício que não era, achando que ia ser agradável perante o Senhor, mas não foi. Foi como um fogo, um incenso ali, de um aroma que foi desagradável diante do Senhor. Então, diante de uma impaciência, de uma falta de paciência, de uma falta de obediência ali às autoridades, de uma falta de obediência, houve ali todo essa precipitação e não houve a bênção do Senhor sobre a vida dele. O reino dele foi extinto. O reino dele se acabou naquele dia. Então, amados, quando eu olho, eu vejo que nós precisamos aprender com o Senhor a ter a paciência de saber de esperar o tempo do Senhor para as nossas vidas. O tempo do Senhor em agir naquilo que colocamos diante dele. Em agir naquilo que colocamos diante da presença do Senhor. Porque a paciência, diz a palavra, que ela é uma virtude que o Senhor nos concede à medida que buscamos, à medida que nos colocamos diante dele. Essa virtude que ela é trabalhada em nossas vidas e que nos faz com que verdadeiramente o fruto do Espírito de Deus, ele esteja sobre as nossas vidas quando nos colocamos diante do Senhor em oração. Quando nos colocamos em submissão a isso aqui, ó, a palavra dele. Amém. Essa é a ordem que o Senhor nos dá, de obedecermos a sua palavra, de vivermos uma vida centrada nesta verdade. E quando eu olho ali para a viúva, eu vejo que ela não se frustrou com a demora que o juiz operou ali em defendê-la. Ela não se frustrou. Quando ela colocou a causa dela diante daquele juiz, ela não se frustrou com a demora. Ela soube esperar ali até aquele juiz atendê-la. Ela importunou aquele juiz. Ela não ficou passiva diante da situação a qual ela se encontrava. Ela não se conformou com a situação, porque ela precisava de um socorro. Ela precisava de uma ajuda para mudar a sua situação. Mas ela foi ali. E todos os dias eu creio que ela ia à casa daquele homem, ia lá ao tribunal, ia lá para que ele atendesse ela. E diante de todo esse incômodo, diz a palavra do Senhor que esse juiz, ele atende essa viúva. Ele socorre a vida dessa viúva. Ele não deixa ela ali mais ao léu da sorte, desamparada. Pelo contrário, ele está ali para julgar a sua causa. Outra coisa que eu olho e vejo, o ser constante que essa mulher ela teve. A atitude constante de não desistir de um sonho, de não desistir de um propósito, de não desistir de um objetivo, de não desistir ali de algo que o Senhor tem colocado no seu coração, mas de ir em busca, de ir ali a cada dia diante do Senhor, buscando a ajuda do Senhor, para que vocês possam ser ajudados, possam ser fortalecidos, possam ser renovados, possam ser ali motivados, tendo a esperança de uma promessa que é viva em nossas vidas. A palavra dele. Quando diz que estaria conosco, quando diz que nos ajudaria, quando diz que nos seria o socorro bem presente na hora da nossa aflição, da hora da nossa angústia. Sabe? Ser constante. Eu não sei qual é o objetivo que você busca, mas seja constante. Até ele te responder, ainda que seja um não. Ainda que seja um não. Mas esteja pronto para receber uma resposta. Para que você possa saber que há um Deus que olha por nós sim. Que Ele conhece o mais profundo do nosso ser sim. Sabe sim das nossas falhas, das nossas limitações, das nossas inconstâncias. Mas sabe que se nós estivermos nele e Ele estiver em nós, nós conseguimos vencer as dificuldades do dia a dia. O ser constante, Tiago 5,17. Elias era um homem semelhante a nós,
sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra. E a terra, por 3 anos e 6 meses, não deu chuva. O poder de uma oração. Se você se manter constante em oração, orar sem desistir, de não ouvir uma resposta do Senhor de imediato, de não ouvir ali um socorro de imediato, de não ouvir muitas vezes ali algo que você deseja, mas ser firme, constante, perseverante, como foi essa viúva. Amém. Até que o Senhor atendeu, esse juiz atendeu a sua súplica e socorreu a vida dela. Eu gostaria de ler a última palavra aqui. No último versículo dessa palavra, no versículo 8, diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Isso é o Senhor que está falando. O Senhor é o único que verdadeiramente, poderosamente, pode vir sobre as nossas vidas, operando e manifestando a sua justiça. Ele é o único, sim, que pode verdadeiramente nos socorrer no momento em que clamarmos pelo socorro dele. Creia nisso, confie nisso. Mas tem um detalhe, amados, que diz assim: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Diante de todas as adversidades da nossa vida, que não é fácil, os momentos que vivemos no nosso dia, no nosso cotidiano, seja no trabalho, seja ali no estudo, seja na nossa casa, seja com a convivência familiar, seja com a convivência com amigos, seja com a convivência do dia a dia, momentos das nossas vidas que são turbulentos, que são difíceis, são momentos que nos requer fé, de olharmos para Ele, para o alvo, Jesus. Porque é nesses momentos difíceis que nós precisamos buscar lá, nele, a fé para vencermos os desafios da vida. Quando vier o Filho do Homem, diante de tudo que a gente vê, quando o amor de muitos tem se esfriado, quando eu não se preocupo com o meu irmão, eu que estou forte muitas vezes não se preocupo com o meu irmão que está fraco, ó. Tanto faz como fez. Será que quando ele vier, será que ele vai encontrar no seu coração a fé que acredita na palavra dele, que ele não mudou e nunca mudará, mas que ele continua sendo o mesmo Deus que está com as mãos estendidas para salvar, para mudar as nossas vidas? Será que há em nosso coração essa fé? Diante de toda a turbulência que o mundo tem oferecido, tem mostrado, será que em nós existe a chama do Espírito Santo, acreditando nas promessas, acreditando naquilo que o Senhor tem nos dado como esperança, que é isso aqui, ó, a palavra dele, que é viva e eficaz? Eu espero que sim. Eu espero que haja em nós a fé, para que nós permanecemos firmes em oração, porque é só através de uma vida na intimidade com o Senhor, com o Criador, é que podemos vencer as adversidades que nos sobrevêm no nosso dia a dia. Que haja no seu coração a certeza, como essa mulher tinha, de uma resposta, de um socorro, de uma ajuda. Porque o Senhor não tarda em fazer justiça sobre a vida daqueles que clamam a Ele, ainda que pareça demorada. É um engano, porque o Senhor sabe como vir na hora certa e manifestar-se sobre as nossas vidas, na hora certa, da forma certa, não da forma como eu quero ou como eu penso. Glória a Deus, aleluia. Então, amados, persevere na vida de oração, porque eu sei que muito pode a súplica de um justo. Ela pode, em seus efeitos, operar, sim, maravilhas. E essa maravilha começa na minha vida, quando eu me coloco
em oração, para que o Senhor continue a boa obra que começou na minha vida, para que Ele possa cada dia, através da minha vida, manifestar o seu poder e a sua justiça. Persevere em oração. Não desista por nada, amados. Ainda que demore o tempo que for necessário para que as coisas aconteçam, para que haja uma resposta, para que haja uma intervenção do Senhor, para que haja uma mudança. Não desista. Creia que o Senhor Jesus Cristo fará justiça aos seus escolhidos, ainda que pareça demorado, ainda que pareça que Ele não esteja agindo, ainda que pareça que nada mudou, mas creia que Ele está agindo. Ele está agindo na sua vida e na minha vida. Amém. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, amados. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Coloque a sua vida diante do Senhor. Você é que sabe o que você tem pedido, como está a sua vida diante dele. Aonde precisa haver a mudança? Aonde precisa haver o socorro? Aonde precisa haver a transformação? Aonde? Eu não sei. Mas quem te conhece está aqui nesta noite. E dele a gente não esconde quem somos. Mas sabemos que ele pode nos transformar a cada dia. Pai querido, a sua palavra foi ministrada. E eu sei que ela, Senhor, jamais, jamais voltará vazia. Mas ela operará segundo aquilo que é o teu propósito. Porque o teu propósito, Senhor, Ele é que deve prevalecer nas nossas vidas. A tua vontade é que deve prevalecer nas nossas vidas. Por isso, Senhor, dá-nos uma vida de oração constante. Uma vida de oração sem esmorecermos, sem desanimarmos, Senhor, independente das respostas que cheguem logo ou não, independente, Senhor, ali de uma resposta que seja de acordo com aquilo que desejamos ou não, mas que possamos buscar uma vida de intimidade com o Teu Espírito, aonde o Senhor possa cada dia nos sondar, Senhor, e tirar de nossas vidas aquilo que tem te entristecido, aquilo, Senhor, que tem nos prejudicado, aquilo que tem nos impedido de podermos nos relacionar com o Senhor de uma forma clara, onde possamos entender, Senhor, todo o trabalhar do Seu Espírito em nós. Que o Senhor nos ajude a sermos constantes, Senhor, em oração. Sermos constantes na nossa fé, na esperança de uma palavra viva, Senhor, quando lemos a Tua palavra, porque é ela, Senhor, quem pode nos trazer a certeza de que não estamos sós, mas que nessa caminhada o Senhor está conosco para nos ajudar, porque o Senhor é aquele, como disse o louvor, não desistiu de nós, Senhor. O Senhor não desistiu de nós, mas pelo contrário, o Senhor tem feito uma obra maravilhosa em nossas vidas, Pai, para que a cada dia possamos conhecer a Ti numa experiência, Senhor, onde as nossas vidas sejam tocadas, quando podemos parar e termos paz e termos calma e tranquilidade ao ouvir aquilo que o Seu Espírito tem dito, Senhor. Tire de nós toda a inquietação, tire de nós toda a falta de fé, toda a inconstância, toda, Senhor, toda aquilo que nos impede de verdadeiramente, Senhor, de podermos ver e ver o Teu agir em nossas vidas. Pai, nos ajude numa vida de oração, não numa vida religiosa, Senhor, onde podemos a cada dia, Senhor, podemos ver e ouvir aquilo que o Senhor fala conosco. Por isso, Pai, abre os nossos ouvidos nesta noite. Senhor, que possamos não mais resistir ao Teu Espírito, mas que possamos nos entregar para que o Senhor, sondando-nos, Pai, possa nos curar, possa nos renovar, possa nos mudar, Senhor, possa nos transformar à imagem e à semelhança do Senhor, onde o Teu caráter, Senhor, esteja em nós, um caráter bom, um caráter reto, onde haja uma boa índole em nós, onde haja os frutos do Teu Espírito, o amor, a alegria, a paz, a mansidão, o domínio próprio, Senhor, onde haja essa esperança, Senhor, a qual só as virtudes do Seu Espírito, o Senhor pode impregnar em nós, no tratar diário. Espírito Santo querido,
Precisamos de Ti para sabermos como nos colocar em oração diante do Senhor. Como, Senhor, clamarmos, Pai, para que possamos ver, Senhor, a cada dia o agir do Senhor em nós e através de nós. Por isso eu peço, abençoa os meus irmãos nesta noite. O Senhor começou uma boa obra na vida deles, Pai. Eu sei que o Senhor é poderoso para concluir, não no tempo deles, mas no Teu tempo, Senhor, na espera que vem do Senhor para aquietar o coração deles, para transbordar de alegria, de paz, de amor, Pai, porque é o Seu amor, Pai, que supera em nós, ali, Senhor, toda a multidão de pecados. É o Seu amor, Pai, que faz com que nós possamos olhar, Senhor, e ver com outros olhos. Senhor, nos ajude. Este é o meu clamor nesta noite. Nos ajude. Que nós possamos orar a cada dia sem cessar. Em todo tempo possamos ser vigilantes, Senhor. Em oração, estarmos atentos àquilo que o Senhor tem falado, àquilo que o Senhor tem tratado conosco através da Tua palavra. Porque a Sua palavra, Senhor, ela vem para nos ensinar, para nos corrigir, para nos exortar, mas para nos conduzir em uma vida que Te agrade, numa vida em santidade, numa vida, Senhor, aonde possamos a cada dia dizer, Senhor, que verdadeiramente o Senhor vive em mim. O Senhor vive em mim para poder expressar a Sua glória em nome de Jesus. Amém?